Olá, eu sou Solange Jacob, diretora pedagógica nacional do Método Supera e sou a responsável por proporcionar a você, educador Supera, os conceitos necessários para entender e mediar com mais qualidade a aprendizagem dos nossos alunos. Nossa caminhada começa aqui, na unidade 1, com uma visão geral do que é ginástica para o cérebro e como foi pensada a metodologia Supera. Tenha sempre em mente que ninguém precisa ficar com o cérebro que tem. Todos nós somos modificáveis e ter um cérebro saudável é dever de todos. Porque um cérebro saudável nos permite fazer várias coisas. Em primeiro lugar, ter um cérebro saudável ajuda a preservar a habilidade cognitiva por toda a nossa vida útil. Em segundo lugar, ajuda a prevenir ou a postergar doenças neurodegenerativas. Finalmente, ter um cérebro saudável ajuda a promover a saúde em geral. Na verdade, nosso cérebro não só nos torna capazes de interagir com o mundo exterior, mas também monitora o nosso mundo interno, o que afeta a nossa saúde em geral. Da mesma forma que para um corpo saudável é importante ter um cérebro saudável é importante para um corpo saudável. Porque na nossa sociedade moderna, somos confrontados cada vez mais com problemas abstratos e interligados. E trabalhar com êxito nesse ambiente exige um cérebro altamente adequado, capaz de se adaptar a novas situações e desafios ao longo da vida. E ter uma melhor eficiência neuronal pode resultar em um melhor desempenho e sustentar a qualidade deste desempenho por mais tempo. Então, meu convite é para que você esteja em um ambiente propício para estudar, evite as distrações dos seus dispositivos móveis, que tenham menos 25 minutos disponíveis, seu bloco de notas, água para se hidratar e vontade de adquirir novos aprendizados. Vamos lá? Bom, esta unidade está dividida em 4 partes. A parte 1 e a 2 se referem aos processos cerebrais e às habilidades-chave, que são as mais trabalhadas e potencializadas pela metodologia Supera. As partes 3 e 4 são dedicadas à própria metodologia. Então vamos começar. E já começo com uma pergunta. É a pergunta mais comum dos nossos alunos, dos que procuram a rede de escolas Supera em todo o Brasil, e a pergunta número 1 da imprensa: o que é ginástica cerebral? Bem, a ginástica cerebral, como o próprio nome já diz, é o exercício completo para o cérebro. E a proposta da ginástica cerebral é quanto mais se exercita o cérebro, mais se obtém dele. Então, nós podemos definir a ginástica cerebral como um conjunto estruturado, um conjunto eficiente de exercícios mentais projetados para criar redes neurais mais fortes e capacidades específicas no cérebro. O objetivo é melhorar as funções cerebrais, semelhantes a um treino de condicionamento físico, porque exercitar repetidamente uma rede específica de conexões neuronais reforça as conexões já existentes e resulta em novas redes. Então, exercitar nosso cérebro sistematicamente de diversas maneiras é tão importante quanto exercício para o nosso corpo. Essa malhação para o cérebro acontece quando nos dedicamos a aprender algo, quando criamos o hábito de nutrir e exigir mais do cérebro com experiências variadas de qualidade, quando os desafios são crescentes e constantes e quando há uma boa dose de novidade. Aprender, então, é mudar o cérebro conforme as experiências. E as experiências diárias de cada um de nós recrutam as diferentes áreas do cérebro e envolvem muitas e variadas habilidades. Por exemplo, quando você sente frio ou o cheiro de um chocolate quente, reconhece uma foto,
experimenta um novo saber, ouve sons, ou sons ao longe e os identifica, sabe o quanto deve levantar a perna para subir um degrau de escada, desvia dos móveis da sala em direção à cozinha, acerta a fechadura com a chave. Você está usando as funções de percepção e as habilidades de reconhecer e interpretar as informações sensoriais. Outro exemplo, quando você bloqueia distrações e se mantém focado na leitura de um texto, se mantém atento ao que eu estou falando, você usa a função cerebral de atenção e a habilidade de sustentar a concentração em um objeto em particular, em uma ação ou mesmo em um pensamento. Já quando você atende o celular enquanto continua assistindo a um programa de TV, dividindo a atenção, você envolve a habilidade de gerenciar com competência processos automatizados e as demandas do ambiente. Outro exemplo é quando você digita um número de um telefone que acabou de escutar. Você usa a memória de curto prazo, que tem capacidade limitada de informação, mas quando você lembra o que fez nas séries do terceiro ano do ensino médio, você coloca para funcionar a sua memória de longo prazo. Já quando você reconhece que uma estratégia que está usando para organizar as informações que vem de múltiplas fontes e decide tentar uma nova técnica de manejo e de organização dessas informações, você usa a função executiva de flexibilidade mental, que é a sua capacidade de mudar rapidamente o seu pensamento, de revisar planos e se adaptar. Outro exemplo, quando você mantém em sua mente, e bem agora a gente está trabalhando com isso, o custo envolvido dos diversos processos e etapas de uma viagem, por exemplo, desde o uso, o tipo de transporte, a alimentação, a quantidade de dias, o custo das moedas, lugares que você quer visitar antes de morrer. Enquanto decide os planos para viajar nas suas próximas férias, você usa a capacidade de memória de trabalho, que é a sua capacidade de manter e manipular várias informações em tempo real, além de precisar das habilidades de resolução de problemas, que envolve as habilidades de definição de qual é o problema, de gerar possíveis soluções e escolher a solução mais assertiva. E junto com tudo isso, a sua habilidade de tomada de decisão, que é a habilidade de tomar decisões baseadas na resolução de problemas, mesmo tendo informações incompletas e informações emocionais suas e até mesmo dos outros. Quando você pesa os prós e os contras de permanecer em sua posição atual no seu trabalho ou fazer uma aplicação para um novo desafio, um novo trabalho, uma outra cidade, uma nova carreira, você precisa das suas funções executivas de tomada de decisão e de sequenciação, que é a habilidade de olhar para a situação como um todo, partir em tarefas menores, priorizar, organizar as ações numa sequência mais coerente e inicializar a tarefa. E por fim, quando você decide parar de comer o chocolate por conta da dieta que iniciou na semana passada, você usa, por exemplo, sua função executiva de autocontrole e a habilidade de inibir comportamentos, evitar distrações, tanto as distrações internas quanto as externas. Outros exemplos de experiências de qualidade: uma boa leitura, fazer novos amigos, viajar nas férias, ser desafiado com jogos como palavras cruzadas, sudoku, problemas de lógica ou charadas matemáticas exercitam suas capacidades específicas. E também o estudo de línguas, aulas de dança, de instrumentos musicais protegem o cérebro de doenças neurodegenerativas. Todas essas experiências, essas demandas, comportamentos orientados para uma meta precisam de um bom funcionamento cerebral ao longo de toda a vida, porque o nosso cérebro é constantemente modificado pelas experiências, pelo ambiente e pela idade. Como consequência, o jeito como as funções cerebrais funcionam também mudam, às vezes para melhor, outras vezes nem tanto. Então, nossas funções cerebrais melhoram drasticamente ao longo da infância e da adolescência até por volta da segunda década de nossas vidas.
quando finalmente nós temos um cérebro plenamente equipado, completo, com um córtex pré-frontal bem desenvolvido para ajudar a cada um de nós a levar uma vida independente como adultos. Bom, quais os benefícios da ginástica para o cérebro? Veja bem, quando nós mantemos o cérebro ativo, as conexões entre neurônios se modificam. Algumas ficam mais fortes, outras mais fracas, dependendo do uso. E essa mudança com a experiência é que é justamente a base do aprendizado. Faz com que o cérebro responda de uma maneira diferente da próxima vez que for usado, que for acionado. Então, conexões bem fortalecidas resultam numa melhor performance em todas as áreas. Nas atividades da vida diária, nas atividades em casa, no trabalho, na qualidade de vida, melhora o desempenho de vários processos cognitivos, trazendo impacto para o dia a dia das pessoas de qualquer idade. Todos nós, criança, jovem, adultos jovens ou maduros, precisamos, por exemplo, de ter uma atenção e concentração de qualidade, porque a atenção é a porta de entrada para o aprendizado. E um cérebro ativo, fortalecido, também resulta em mais agilidade de raciocínio, maior memória de trabalho e habilidade visoespacial, além de estimular as competências sociais e emocionais, justamente as competências mais importantes para os dias de hoje. Da mesma forma que na academia nós trabalhamos o corpo na sua totalidade, o treino cognitivo também tem esse objetivo, trabalhar o cérebro na sua totalidade de maneira integrada e harmoniosa. E a segunda pergunta, o treino cognitivo pode impactar o desenvolvimento do cérebro? A minha resposta afirma a vocês que sim e muito. Programas desenvolvidos para melhorar o desempenho do cérebro devem ter um olhar voltado para o treino das funções executivas. O Supera é uma escola especializada em organizar os melhores estímulos em uma experiência semanal de 2 horas para que os alunos de todas as idades possam desenvolver, treinar, aprimorar essas habilidades, as habilidades necessárias para o sucesso por toda a vida. E uma das funções executivas mais importantes para todos nós é a memória de trabalho. Nós usamos a memória de trabalho quase constantemente na vida diária. Ela é necessária para a aprendizagem, resolução de problemas, para ler, ouvir e muitas outras tarefas. Sem a memória de trabalho, a aprendizagem não poderia acontecer. Então, para as crianças, esta habilidade é um dos mais importantes indicadores do sucesso escolar. Vestibulandos e concurseiros também podem se beneficiar grandemente de um treino cognitivo, já que para ter uma excelente memória de trabalho, é o que permite a este aluno a se lembrar rapidamente das informações, a fazer cálculos de lógica, cálculos de matemática de maneira organizada e sequenciada, e de uma maneira eficiente, e ajuda a manter o foco no gerenciamento do tempo. Já os profissionais com grande capacidade de memória de trabalho são mais eficientes com o seu tempo, trabalham bem sob pressão, permanecem organizados e mantêm foco nas tarefas do começo ao fim. E os queridos adultos mais velhos, que tiverem uma reserva cognitiva mais robusta, desenvolvida ao longo da vida, poderão suportar os possíveis declínios cognitivos e postergar o aparecimento de doenças neurodegenerativas. E sobre a aula Supera? Quando as pessoas, crianças ou adultos, são treinados, trabalhados intencionalmente no desenvolvimento de funções cognitivas, capacidades como antecipar, planejar certos comportamentos, construir possíveis cenários, inferir, decidir, escolher, julgar, categorizar, abstrair, processos de atenção controlada e para a seleção de respostas, comportamento social como empatia,
controle de respostas inadequadas, podem atingir seus objetivos de forma mais competente. Então não é preciso que seja um ambiente excepcional para desenvolver o cérebro, nem de ambientes artificialmente enriquecidos. O que é preciso é que os alunos aprendam que o resultado das suas ações, suas respostas, são produtos da forma como processamos as informações que são coletadas pelos nossos canais sensoriais, a sua codificação, armazenamento e transferência, como enriquecemos nossas experiências, como nos permitimos expor aos diferentes estímulos, que podem ser estímulos específicos ou situações sociais complexas do ambiente, tendo como resultado a manutenção ou aprimoramento do seu desempenho cognitivo, social e emocional. Já as ferramentas Supera, elas foram pensadas para potencializarmos o nosso cérebro. E para isso nós precisamos da prática de exercícios mentais e participar de situações sociais complexas e estimulantes, que provoquem mudanças no funcionamento e na estrutura do padrão cerebral, na estrutura desses padrões cerebrais. E porque para uma prática afetar o cérebro, precisa ser uma experiência mais completa que uma experiência usual, familiar, rotineira. Um comportamento conhecido não afeta a neuroanatomia de forma tão significativa quanto com um comportamento novo. E justamente por ser incapaz de acrescentar complexidade ao nosso comportamento por meio de associações com as memórias do passado, com elaboração e projeções para o futuro de estratégias e metas, é que nos permite sair do nosso presente. Então, os nossos educadores Supera, para o método Supera, os nossos educadores são educadores experientes em garantir mediações adequadas para se trabalhar naquilo que os alunos mais precisam ou apresentam baixo funcionamento executivo. Os nossos educadores devem ser preparados para criar situações e apresentar uma seleção dos melhores estímulos para os alunos, para que esses possam interagir com outras pessoas, com o mundo que os cerca, que aprendam estratégias mais adequadas, mais eficientes, inovadoras de resolução de problemas, de planejamento, de flexibilidade mental e do uso de diferentes tipos de raciocínio, de autocontrole, de autorregulação e que façam transcendências para outros contextos, para outras situações do cotidiano, ajudando esses alunos a construir uma funcionalidade cognitiva, uma funcionalidade emocional, executiva, necessária para desenvolver no ambiente, nas situações que enfrentamos a cada dia e aquela que estamos sujeitos a enfrentar em alguns anos, ou talvez em até mesmo algumas décadas. Até a próxima, um grande abraço da Sol Jacob e treine seu cérebro!